Meus queridos irmãos, nós queremos convidar a todos, aqueles também que nos acompanham pela internet. Esse é o momento que o Senhor reservou para que nós estivéssemos adorando e bendizendo o nome do Senhor, ainda que estando cada um nos seus lares, mas devemos nos sintonizar em oração e apresentar o nosso culto a Deus, que só Ele é merecedor. Eu vou ler aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, os versículos de número 10, 11 e 12. Isaías 42, versículos de número 10, 11 e 12. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. E é isso que nós vamos fazer: dar honra ao Senhor, e o faremos cantando o cântico que diz: ministrar-te-ei. Cante conosco, você que nos acompanha. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Novo cântico ao Senhor.
fechar seus olhos para um momento de oração, de adoração a Deus. E mesmo estando nos seus lares, vamos nos conectar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te adorar em espírito e em verdade, e que o Senhor se alegre daquilo que estamos fazendo. Quando cantamos, quando lemos a Tua Palavra, como quando compartilhamos a reflexão da Tua Palavra, que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, nosso Criador e sustentador de todas as coisas. É o Deus de perto e de longe, é o Deus que está presente no templo e também nos nossos lares, no nosso coração, com os Teus filhos espalhados pela face da terra. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Nós convidamos também ainda os queridos a adorar a Deus com mais um cântico, Desde os Confins da Terra. Vamos adorar a Deus com esse cântico. Confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor. Esta canção que os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado corações, em meio ao clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Nesse momento, quero pedir que nós, como igreja, sejamos a interceder, a clamar, e mesmo estando nos lares,
Você pode agora, alguém da família aí, fazer uma oração até mesmo em voz alta. Nós oraremos aqui em alguns minutos, e vocês nos seus lares orando também, e assim intercedendo. Vamos nos lembrar, meus queridos irmãos, que hoje é o dia do Senhor. O culto não é um entretenimento para as pessoas que estão nos lares, mas é para chamar as pessoas dos lares a adorarem a Deus, porque é o dia do Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Recebe, ó Deus, a intercessão do teu povo, que clama, que ora, que coloca diante do teu trono de graça as suas petições, o seu clamor, a sua oração. Pai, atende-nos de acordo com a tua vontade soberana. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos cantar mais um cântico. Convidamos aos nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, para adorar a Deus com mais um cântico que toda a terra celebre. Vamos cantar ao Senhor. Gratidão, sincera adoração, pois Ele nos fez para o seu louvor, ao Deus de amor, agora exaltemos e louvemos, e toda a terra celebre ao Senhor. Seu nome adoremos, derramar todo o coração ao Deus da salvação, experimentar o real prazer de pertencer. Nós somos teu povo, salvemos de novo. Senhor, alegres bem alto cantemos, em sua presença rendemos louvor, seu nome adoremos, e toda a terra celebre ao Senhor, alegres bem alto.
em sua presença rendamos louvor, seu nome adoremos. Diante dele nos prostremos e adoremos. Pelo amor, fidelidade, vem conosco e adoremos. Vem conosco e adoremos. Vem conosco e adoremos. Que toda a terra celebre ao Senhor, alegres bem alto cantemos. Em sua presença rendamos louvor, seu nome adoremos. Que toda a terra celebre ao Senhor, alegres bem alto cantemos. Em sua presença rendamos louvor, seu nome adoremos. Celebremos. Amém. Meus queridos, com muita alegria que nós recebemos aqui na nossa igreja para compartilhar com os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, o reverendo João, pastor da igreja de Boa Vista, e nós estamos aqui num culto comunitário pela internet. Os irmãos lá de Boa Vista estão nos acompanhando, junto com os nossos irmãos que também estão nos seus lares, e rogamos a Deus que o culto seja do agrado do Senhor, antes de mais nada, mas que seja também uma bênção nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos e também dos irmãos lá da igreja de Boa Vista. Então nós passamos a palavra nesse momento ao reverendo João. Boa noite, amados. Boa noite à nossa igreja presbiteriana ali em Boa Vista do Jacaré, nos Gomes, aos irmãos também lá do Patrimônio. O Patrimônio é uma comunidade que fica entre São Pedro e Brotas, e ali nós temos também uma congregação e os irmãos estão nos acompanhando nesta live em parceria aqui com a Terceira Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Eu agradeço ao convite, ao pastor, ao conselho, por ter nos convidado para estarmos aqui. Que Deus os abençoe desde já e os abençoe rica e abundantemente. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, a palavra de Deus, no Salmo de número 57. Salmo 57. Eu convido você a ler comigo a palavra de Deus. Eu tenho a versão revista e atualizada, do versículo 1 ao versículo 4 desse texto, Salmo 57. Você que está em casa também, lembrando que na igreja, ou seja, no templo, você estaria agora abrindo a Bíblia nesse texto, e você seria recomendado a abrir no meio e, então, ali encontra os Salmos. Não é diferente, abra a sua Bíblia no meio. Você que está em casa talvez tenha dificuldade de achar, você vai encontrar os Salmos, tá bom? E o Salmo 57 é o texto para a gente fazer uma rápida reflexão neste momento, do verso 1 ao verso 4, embora todo o texto seja uma referência
a um acontecimento passado da vida de Davi e que a inologia achou por bem inserir esta oração de Davi aqui no inário, no saltério. E eu quero então convidar você a ler uma parte desse texto, Salmo 57, 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Até aqui. Querido e amado Pai, agradecemos pela bênção deste momento, a oportunidade que temos de estarmos em torno da Tua Palavra, e rogamos-te, ó Pai amado, que nesse pequeno esforço que fazemos para compreendermos a Tua Palavra e explaná-la, rogamos que o Teu Espírito esteja agindo em nós, mesmo nesse pequeno esforço, e que seja tudo vindo, ó Pai amado, da palavra abençoadora que Ele transmite a nós através dessa letra. No nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe essa igreja, abençoe as igrejas que estão nos acompanhando aqui, também possivelmente em Minas. Pai querido, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Fala ao nosso coração neste momento. Em Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém. Para cada leitura que eu faço dos Salmos, ou pelo menos de um ou outro Salmo, eu tenho uma explicação para dar, uma palavra introdutória, porque para cada Salmo, ou para alguns Salmos, a gente tem os motivos, seus porquês. Tem os Salmos de louvor, tem os salmos de intercessões, tem os Salmos messiânicos, e nós encontramos aqui este salmo que é uma espécie assim de experiência de um homem. No decorrer da sua vida, ele tem experiências com Deus, e ele trata de uma dessas suas experiências aqui nesse salmo, de forma que os salmos também são expressões das experiências nossas com Deus. E por que não dizer nossas? Porque se você ler esse texto especialmente, aqui tem a ver com quarentena, aqui tem a ver com reclusão, aqui tem a ver com quem está escondido, de quem está recluso. E a reclusão aqui, a quarentena aqui é numa caverna. A caverna é uma caverna de Adulão, na cidade de Adulão, que existe até hoje os seus restícios ali. E nessa caverna, ou dessa caverna, a gente encontra muitos ensinos, e a gente quer pensar um pouquinho com você sobre alguma coisa a partir dessa caverna, em que hoje eu poderia dizer que quase todos nós estamos encavernados, parados nas nossas casas, sem podermos sair para o trabalho. Especialmente a gente tranca a porta, e aquele versículo, aquela palavra de Jesus, se aplica até a nós, neste momento em que a gente tranca a porta e vai falar com Deus. E eu tenho visto que esses dias têm sido oportunidades singulares para estarmos diante do Senhor. E eu quero então pensar um pouquinho com você sobre esse Davi aqui na caverna de Adulão. E é interessante quando a gente pega essa palavra, a gente vê um homem cuja sua trajetória, ela começa na infância ou na sua adolescência, na sua meninice, um simples rapaz, um ninguém, alguém que não tinha, quem sabe, até direito de estar entre os seus irmãos, um menino, um rapazinho, que é um pastor de ovelhas, literalmente falando, era um pastor de ovelhas, e que na sua trajetória ele vai alcançando postos altos e chega a ser o pastor, o grande pastor da nação de Israel, que se submete ao pastor das almas, o Senhor Deus Todo-Poderoso.
E que é interessante que esse pastor Davi tem uma compreensão de que a sua experiência de pastor de ovelhas e de pastor de pessoas, como o rei agora de Israel, ele subtrai a sua experiência, obviamente, daquela experiência maior que a sua relação com Jesus, com o pastor das almas. Embora ele não conhecesse a Jesus, esse Jesus fisicamente não teve com Jesus, mas ele teve com Jesus nos seus pensamentos, nas profecias que nós encontramos na Bíblia acerca do Messias que viria. Ele descreve coisas de Jesus que são assim, do nosso particular, são coisas do Novo Testamento, são coisas do Novo Testamento para cá, até chegar em nós. Eu quero que você pense um pouquinho, então, desses acontecimentos da vida diária. Um homem que começa lá como pastor das ovelhas do pai Jessé e chega ao pastor da grande nação, o rei de Israel, e que durante essa caminhada, durante essa trajetória, tem muitas experiências. E agora, depois de alcançar muitos postos, ele agora se torna o general, o comandante primeiro do exército de Saul. E ele agora é vitorioso. Ele vence, a princípio, lá um leão, ele vence um urso, ele vence a arrogância dos irmãos, ele vence Golias. Ele vai vencendo desafios e vence agora muitas lutas, muitas guerras contra muitas nações, especialmente contra aqueles que estavam sempre ali, aos pés ou no calo da nação de Israel. E eu quero então que você pense um pouquinho, porque é numa dessas suas vitórias, retornando de uma dessas suas vitórias, é que a coisa complica para a sua vida, começa a complicar para ele. Ele está voltando de uma das vitórias que ele tinha tido, ele com seus homens valentes, e ele escuta uma canção, e aquela canção ficaria marcada, ou marcaria a sua vida para sempre. A gente não sabe a melodia, obviamente, não há como a gente saber disso, mas você pode fazer um hit, sei lá, alguma música para essa letra aqui. Saul venceu a milhares, porém Davi venceu a dezenas de milhares. Essa é a letra da canção, essa é a letra da música que as moças, que as donzelas, que as senhoras de Israel, da nação, faz agora para esperar Davi com seus homens. Só que ali em uma casa, ouvindo tudo isso, está um homem e começa a ter a sua preocupação com o trono, com o seu lugar, com o seu espaço. Saul, ele escuta essa canção. Eu fico pensando que a pulga começa a incomodá-lo. Aquela pulga atrás da orelha começa a incomodá-lo. E ele então agora fica preocupado. O meu trono então está ameaçado. E ele começa uma perseguição terrível, infernal, sobre Davi, seu servo. E Davi o tinha como Senhor, como realmente seu Senhor, e o respeitava, o amava, o honrava muito. E a perseguição inevitável. E Davi então, ele passa agora a ser perseguido por Saul e seus homens. E todas as pessoas que tentavam ajudar a Davi eram perseguidas. Ameleque, por exemplo, os sacerdotes, 80 sacerdotes foram mortos porque ajudaram a Davi. E aquela música, ela chegou em outras nações, era o hit, assim, de sucesso naqueles dias. Os FMs tocavam aquela melodia das mulheres de Israel, as rádios tocavam, brincadeira, lógico. E Davi fazia um sucesso muito grande, e ele tem que fugir. E ele então foge para esta caverna, e essa caverna ensina muitas coisas para a gente. Eu quero que você pense um pouquinho. Ele está com a sua família ali, na caverna de Adulão. É interessante que nos diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 22,
que muitas pessoas endividadas, pessoas deprimidas, pessoas insatisfeitas com a política, desceram para aquela caverna e estiveram com Davi. Mais ou menos 400 pessoas foram ao encontro de Davi, para estarem com ele, para apoiarem a Davi. Pessoas com muitos sofrimentos, pessoas perseguidas, pessoas doentes, pessoas insatisfeitas com a política da época e que vão para essa caverna. Eu acho que há uma semelhança muito grande para aquilo que estamos enfrentando estes dias. E a primeira coisa que eu tiro, não desse texto apenas, mas do contexto dessa experiência de Davi, é que eu não estou sozinho em meus sofrimentos. Obviamente eu não estou sozinho nesta pandemia, nessa quarentena. O mundo está comigo, eu estou com o mundo. Milhões e milhões de pessoas estão escondidas em suas casas, esperando que esse vírus diminua os seus efeitos na população. E nós estamos inclusive aqui hoje devido às circunstâncias do momento, em que não atingimos ainda um certo nível para abrirmos ainda o templo. Mas nos próximos dias, talvez, se a população cooperar, se as coisas derem certo, nós abriremos ou reabriremos os templos. Mas por enquanto ficamos resguardados lá na nossa casa, e fazendo da nossa casa então um lugar onde eu e a nossa família, eu e a minha família estamos ali orando, buscando a Deus, e você e a sua casa. E é interessante que nós não estamos sozinhos. Quando a gente pensa que nós estamos sozinhos, ou que está sozinho, a gente tende a achar que a gente é o único que sofre no mundo. Se você, por exemplo, independente de quarentena, independente daquilo que estamos passando no momento, nossa vida diária, você às vezes acha que é o único que sofre, a única família que sofre é a tua, mas se você ir no seu vizinho ao lado, vai encontrar gente sofrendo, talvez circunstâncias piores do que a tua, dificuldades piores do que a tua. O grande problema é que nós nos acomodamos, nós olhamos só para nós, olhamos só para a nossa casa, olhamos só para o nosso quadrado. Não é para você sair do seu quadrado agora, mas se você se informar, existem pessoas que estão passando por situações incomparavelmente piores do que as que você passa. A primeira coisa é isso, nós não estamos sozinhos. Davi não estava sozinho naquela situação, a sua família não estava sozinha, os seus pais estavam com ele, seus irmãos estavam com ele, a sua família estava com ele. Mais pessoas descem para aquela caverna e essas pessoas estão com Davi, pessoas com problemas, não talvez semelhantes a, não aquilo que Davi passava, uma perseguição direta do rei Saul, mas pessoas que sofriam perseguições pelo fato até de apoiarem o seu futuro rei. Mal sabiam que seria este homem o rei de Israel. E a primeira coisa é isto: não estamos sozinhos, temos sempre pessoas que estão conosco no nosso sofrimento, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. A segunda coisa que a gente pode tirar do contexto e desse versículo, ou desses versículos que lemos até o versículo 4, é que a gente passa por tudo isso, a gente passa por situações difíceis, lutas, batalhas, sofrimentos, provações, mas isso passa logo. Olha bem o que fala o versículo de número 2, a primeira parte do versículo 1: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que nós sabemos é que aquilo que estamos enfrentando vai passar um dia. O mundo, o planeta já enfrentou outras pandemias e passou.
E estamos enfrentando e isso vai passar. Mas no dia a dia, passamos por uma luta, por uma dificuldade, enfrentamos essas lutas, mas passa. Eu me lembro de uma história, e sempre que eu leio este texto, eu me lembro dessa história. Essa história eu já vi contada com várias versões, mas a que eu quero contar para os irmãos é de um rei, que chegou no auge da sua vida, ou seja, estava sendo coroado rei, aquele homem estava sendo coroado rei, e um amigo sábio queria dar-lhe um presente, mas como ele pensava, esses homens têm tudo o que precisam, e resolveu então dar um presente de sábio para aquele rei. Um livro, 2 livros aliás, embrulhados, sem serem manuseados, e uma recomendação: só abra em 2 situações. Só abra em 2 situações. A primeira situação, quando você estiver passando por momentos difíceis, de tristeza, quem sabe em que você precisa desabafar, tirar a alma do caos. E o segundo momento em que você estiver bem. E ele um dia então, lá no auge da sua vida como rei, ele então abriu o primeiro livro. E presente, abriu o livro, não viu escrito nenhum, não viu palavra nenhuma, mas viu lá no meio do livro uma frase: isso vai passar. E dias de glória, dias de alegria, dias de euforia passam. E os anos se passaram e agora ele estava lá embaixo, atravessando momentos muito delicados como rei daquela nação. Ele se lembrou do segundo livro, ou do segundo presente do sábio que o havia presenteado anos antes. Abriu aquele livro. A mesma coisa, porém, a mesma frase também: isso vai passar. A verdade é que esses momentos de alegria, de euforia passam. Os momentos de tristeza vêm, mas também passam. Essa é a vida, seu ciclo. Passamos por dias difíceis, estamos passando por um momento delicado, e passamos sempre, independente de quarentena, independente desse momento que estamos vivendo, passamos sempre por momentos, por dias difíceis, mas passa. Esses dias sempre passam, e a gente volta ao templo, a gente sempre está no templo, estará no templo, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Mas eu posso ainda ver alguma outra coisa nesse texto, é que o salmista Davi, ele não somente entendia que ele não era o único que passava por aquela situação, e o contexto mostra que de fato não era mesmo, e que aquilo iria passar, mas enquanto não passa, a gente tem um nome para clamar. Olha, clamarei ao Deus Altíssimo. Eu fico a pensar que muitas pessoas, quando passam por situações como estas que Davi passou, clamam a um número muito grande de entidades, procuram soluções em inúmeras coisas, até mesmo a religião, até mesmo no templo, até mesmo na igreja, e procuram templos, e a oferta é essa, inclusive, o convite é este: venha para cá porque os teus problemas vão acabar. Essa é a propaganda, e as pessoas levadas por aquele momento e o convite que lhe é feito, ele então aceita e vai ao templo, e ali são obviamente enganadas, porque a igreja não soluciona o problema de ninguém, religião não tem resposta, mas o salmista deixa bem claro que tem alguém que tem respostas para a gente, tem alguém que tem resposta para o nosso clamor, que dá ouvidos ao nosso clamor. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É um Deus que tem ouvidos atentos.
a voz daquele que clama. É um Deus que tem prazer especialmente nas suas ovelhas, de ouvir as suas ovelhas. E aqui nós estamos vendo simplesmente o clamor de uma ovelha que conhece o seu Deus, conhece o seu pastor, uma ovelha que sabe que esse Deus, ele pode, tem poder para executar tudo a nosso favor. Então não é religião, mas também não ao mesmo tempo um Deus que nós apertamos, sei lá, algum botão e ele, não, é um Deus que está atento ao nosso clamor, ao clamor do coração, da alma que precisa dele. Ele não recusa atender aos seus filhos de forma alguma. E é por isso que a Bíblia Sagrada, lá no Salmo de número 66, fala: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria atendido. No entanto, o Senhor tem me atendido à voz da oração. Bendito seja o nome do Senhor. É um Deus que escuta a alma, é um Deus que tem o poder de escutar o coração, que clama. Esse é o coração do homem, desse homem. Um homem que suplica pela benignidade divina, pela benignidade do seu pastor, o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos fazer também na nossa vida aqui. Clamar, buscar o Senhor. E por que nesses dias não fazermos isto? Em que está precisando, o mundo está precisando de que esse povo, que é chamado o povo de Deus, dobre mais os joelhos, clame mais, busque mais. De repente, a gente fica aí discutindo quem é que mandou o vírus. Alguns dizem que foi Deus, ele é o responsável, outros dizem que foi a China, outros dizem que foi o descuido, e eu acredito que não cabe nada disso no momento. E eu fico pensando, não é quem mandou, se mandou, não sei o que, eu fico pensando, é como nós procedemos nesse momento de quarentena. É como que nós temos nos portado, como que nós temos caminhado nesses dias de quarentena. Talvez para muitos está sendo um prazer muito grande, porque afinal de contas, eu vi uma empresa, eu li uma empresa dizendo, nós temos dinheiro para pagar, acho que 1 ano e meio de salário, se continuar assim. Puxa vida, mas que grande empresa, né? Mas outras já quebraram. Pessoas que acreditam em tanto dinheiro que, se não render nada daqui para frente, se os lucros não acontecerem, elas têm como sustentar a família, não sei por quantas décadas, não sei por quantas gerações. Tem dinheiro assim, mas para muitos o dinheiro já acabou. Estão agora tentando esses R$600 do governo. Mas eu fico a pensar, sabe, o que nós estamos fazendo? Além de termos um pouquinho para gastar, ou não termos nada, ou quem sabe nós termos muito para gastar, o que nós temos? Nós que somos crentes, eu fico pensando que nós temos perdido uma grande oportunidade de estarmos mais perto de Deus nesses dias. Eu me lembro das leituras que eu fiz algum tempo atrás para discipulados, e uma das desculpas que a gente vê nos livros para aqueles que estão sendo discipulados e que estão no começo do discipulado é que, pastor, a Bíblia é muito grossa, o livro é muito grande, não dá, é muito grande o livro, é muito grosso o livro. E aí ajunta um livro grosso, muito difícil de se entender, com o tempo. Eu não tenho muito tempo, pastor. Aí eu fico pensando, quanto tempo nós estamos tendo nesses dias? Eu fico a perguntar, temos lido a Bíblia, temos buscado meditar na palavra de Deus esses dias? Eu fico pensando, sabe, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o profeta Oséias, especialmente no capítulo 6, há uma recomendação veemente, há uma pregação veemente do profeta, porta-voz de Deus, para que o povo de Deus, aquela nação, ela voltasse a buscar o Senhor, e permaneça em buscar o Senhor, a buscar a palavra de Deus. Eu fico pensando, sabe, quando o livro de Deus, quando o livro da lei foi encontrado nos escombros
da reconstrução do templo em Jerusalém, quando o povo voltou do cativeiro, a segunda leva da Babilônia para o cativeiro, eles reencontram o livro da lei. O profeta, o servo de Deus, Esdras, faz improvisadamente um púlpito, e pela manhã eles começam a ler a Bíblia e vão lendo a Bíblia o dia todo, ninguém arreda o pé, sabe? Estavam lá na Babilônia, sem o livro da lei, apenas na mente, no coração, na boca, mas não tinha o livro da lei. E ali, quando eles reencontram o livro da lei, eles choram. E o texto fala que não se sabia, porque se misturava lágrimas de felicidade com lágrimas de tristeza, talvez por muitos que não tiveram aquela oportunidade. Não sabia se a emoção ela era por causa da alegria ou da tristeza. Eu acredito que as duas coisas juntas. Mas o povo lia a palavra de Deus. E quantos textos na Bíblia, por exemplo, o Salmo 1, a palavra de Deus nos diz que o prazer do crente, do justo, do crente, aquele que, na perspectiva de Jesus Cristo, é o transformado, pessoa que Deus lavou o seu coração, colocou um outro coração. Na perspectiva desse crente, o prazer deveria ser o ter prazer na palavra de Deus, na sua lei meditar de dia e de noite, conforme diz o Salmo 1. Ou quem sabe uma expressão ou algumas expressões do salmista no Salmo 119. Eu fico pensando que se o salmista tivesse a Bíblia, aí nós não sabemos quem escreveu os Salmos 119, mas eu fico pensando que se o salmista tivesse o livro da lei em suas mãos, ele estaria passando a mão ali: quanto amo a tua lei, meu Senhor, é a minha meditação todo dia, sabe? E de repente a gente procede dessa forma, sem buscar a Deus, sem buscar a palavra, comunhão com Deus através da palavra, da oração, que são até dois dos vários meios de graça que nós presbiterianos, ou nós reformados, pregamos e ensinamos, que Deus deixou para o nosso crescimento, a nossa comunhão com Deus. E eu vejo às vezes uma comunhão sem palavra, uma comunhão sem coração no trono, porque de repente nós não estamos no trono do templo, nós estamos, deveríamos dizer que o trono verdadeiro não é aqui, é aqui, sabe? Então nós não colocamos isso. Eu fico preocupado, sabe? Eu estou preocupado com isso. Então, como a gente procede esses dias? Como estamos procedendo? Porque, como dizemos agora há pouco, ou como estamos dizendo, aliás, isso passa. E quando terminar? O que teríamos deixado para trás? Vamos pensar. O que vamos deixar para trás? Um rastro terrível em que nós comemos. Aqueles que tinham recursos aproveitaram bem os seus recursos e comeu muito, se deliciou de muitos churrascos, de muitos banquetes. Parentes que simplesmente se reuniram e aproveitaram, e não sei como vão sair dessa, e engordaram. E sabe, eu fico pensando que está faltando alguma coisa. Eu fico pensando que essa espiritualidade aqui do salmista, ela é diferente talvez da nossa. Essa espiritualidade do salmista, nesse momento em que ele está atravessando essa reclusão na caverna, em que ele está com a sua casa, com a sua família, com os seus homens, com os seus valentes, ele agora na sua casa, a sua casa é uma caverna. Ele então agora está com o coração voltado para Deus. Ele sabe que esse Deus é um Deus que ele pode clamar. Mas tem mais coisas, tem muitas coisas, eu não vou falar todas, é lógico, mas eu quero falar mais uma ou duas, sei lá, vou ver o tempo aqui, mas eu quero falar pelo menos mais uma ou duas. É que tem uma caverna, tem gente que passa
pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, semelhantes às dele, com a sua casa, com a sua família, com os seus soldados, com os seus homens, mas, sabe, não confiar naquilo que possui. A caverna pode ser um recurso, mas recurso, por mais simples que seja, ele não é a proteção de fato, ele não é a solução de fato. A caverna não nos esconde de fato do inimigo que está lá fora. A casa não nos esconde do inimigo que está lá fora. Sabe, às vezes nós confiamos demais no que nós temos. Como eu disse agora há pouco, tem gente que fala, não tenho dinheiro para sustentar a minha família por não sei quantas gerações. Confia naquilo que tem. Davi não confiava nem na caverna que possuía para se esconder. E no versículo 4, por exemplo, ele sabia que ao redor haviam soldados. E ele diz que eles têm as suas lanças, flechas, são os dentes como espada afiada, ou seja, soldados que tinham lanças, flechas, e que poderiam muito bem invadir a caverna e entrar ali, mas ele conta, acima de tudo, é com o recurso de Deus. Então eu penso aqui, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, das nossas comunidades, que nós nunca podemos confiar naquilo que possuímos, devemos confiar sempre no Senhor. Tenha você alguma coisa, ou não tenha você algum recurso, ou não, confie no Senhor. Eu conheci pessoas, sabe, que o seu plano de saúde, por exemplo, cobria um acidente em que a pessoa sofria em casa ou não sei aonde, e que tinha helicóptero para levar lá para São Paulo, lá para Belo Horizonte, lá em Minas, talvez Belo Horizonte fosse mais perto. É um plano que não viajava pelas estradas de ambulância, de helicóptero. Tinha muito dinheiro, as pessoas confiavam e confiam muito nessas coisas. Eu não sei o que você tem, meu amigo, eu não sei se você tem muito ou pouco. Estou falando com um grupo muito diversificado de gente que está ouvindo nesse momento. Uns têm mais, outros têm menos. Tenha muito ou menos ou pouco, não importa, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Não confie naquilo que você possui. Não confie nem no fato, no próprio fato de você achar que tem saúde. Perdemos lá em Minas, de uma mesma cidade, 2 pastores, numa cidade chamada Coromandel, esse mês de maio. Está terminando hoje, reverendo José João de Paula, pessoa muito querida, 64 anos de vida, ele veio a falecer, partiu para a eternidade. Agora, antes de ontem, reverendo Juscelino, pessoa também muito querida, um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas, já doente há algum tempo, há alguns anos, lutando contra um problema de saúde terrível, e veio a falecer essa semana. Mas quantos saem e não voltam? Quantos adoecem e de repente vão ao médico? Acontece lá na minha cidade, onde eu vim, aliás, Jaú. As pessoas vão para lá para fazer exame e dizem, olha, infelizmente, mas como? Eu estava bem semana passada, mas não está bem. E a vida é assim. Pastor, mas está sendo muito dramático, é a realidade da vida. Você está bem? Amém, glória a Deus por isso. Eu também estou bem esses dias. Ah, é? Se é o suficiente? Amém. Eu acredito que é suficiente, é bom, muito bom estar bem. Mas não vamos confiar no fato de estarmos bem. Vamos confiar, continuar confiando no Senhor. Aliás, entendo que o nosso tempo é limitado para a gente falar de muitas outras experiências que esse texto traz para a gente. A experiência da vida, do dia a dia. Então é este homem que, ali de pastor de ovelhas, o pasto do Jessé, seu pai, se torna o pastor de uma grande nação chamada Israel.
mas um homem que tinha afinidade, tinha intimidade com o pastor, com o Todo-Poderoso. Por isso que ele sabia que aquilo passaria. É por isso que ele sabia que ele não é o único que passa por situações. Há outros que passam por problemas, lutas, complicações, tribulações, provações, algumas semelhantes às deles, outras muito diferentes, mas problemas, lutas, provações. É uma pessoa que sabe que tudo isso passa, vem e passa. Mas enquanto não passa, enquanto a pandemia não passa, vamos continuar confiando no Senhor, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. E é bom saber que nós não temos nenhum outro nome a recorrer. O único nome que Deus deixou para a gente recorrer é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo pastor de Davi, de Abraão, é aquele pastor que aparece para Abraão, aquele pastor que chama Abraão para fazer de Abraão uma ovelha sua e fazer de uma grande nação uma ovelha sua e fazer de mim e você ovelha desse aprisco de Jesus Cristo. Vamos continuar confiando no Senhor, que Deus assim nos abençoe. Esses dias de reclusão na nossa casa, vamos aproveitar o máximo possível. Não sabemos quantos dias ainda ficaremos em quarentena, mas vamos aproveitar o máximo possível destes poucos dias ou muitos que ainda restam, não sabemos. Vamos aproveitar cada minuto na comunhão com o Senhor, na adoração ao Senhor, porque afinal de contas o templo será reaberto dentro em breve, mas os templos continuam abertos. Nós somos templos do Espírito Santo, e vamos continuar louvando, adorando o Senhor. Vamos lembrar que templo, igreja, denominação, não importa do que você chama isso, não é simplesmente clube, não é clube aliás, mas é um lugar onde ele se encontra para adorar o Senhor. Continue dando as suas contribuições. Você não está pagando a sua mensalidade, você está mantendo um trabalho. Continue firme, mantendo o trabalho da igreja, a obra de Deus. Que Deus assim te abençoe rica e abundantemente. Agradeço aos irmãos pela oportunidade que me dão de estar compartilhando a palavra do Senhor, esse texto simples, óbvio, mas Deus trabalha dentro dessas obviedades e Deus fala ao nosso coração dentro daquilo que é óbvio. Que Deus assim nos abençoe, fale ao nosso coração. Querido e amado Pai, agradecemos-te pela bênção deste momento, pela bênção das experiências que servos teus tiveram no passado, mas muito mais que as experiências abençoadas, os valores, os princípios, as buscas desses teus servos ao Senhor, ó Pai, nos ensinam muito. Então nos ajude, ó Pai querido, a aplicar esses valores, princípios, esses ensinos em nossas vidas, para a honra e glória de Jesus, teu Filho amado. Nele é que oramos, amém. Amém, Senhor.